Olá pessoal, nessa aula a gente vai agora tratar um assunto bem importante, já saindo um pouco da vertente do que a gente estava trabalhando, né? E vamos focar agora na representação do conhecimento para que num conjunto posterior de aulas a gente possa trabalhar um pouco sobre o quesito de aprendizagem. Tá? Então a gente precisa entender como podemos representar um conhecimento em si e como a gente pode depois, futuramente, fazer estratégias para aprender a partir de uma representação que a gente vai tratar para os nossos problemas. Bom, então, nessa aula, a gente vai focar um pouco no conceito do agente lógico, tá? Até então, a gente tinha visto vários formatos de agentes, tá? E agora a gente vai focar um pouco no conceito de um agente lógico, tá? Ou seja, um agente que tem agora uma base de conhecimento, então ele vai ter como fundamentação uma base do que a gente vai entender na estrutura, que será um conhecimento sobre fatos, né? Ou regras, fatos ou regras. De uma forma geral, ele vai ter um conhecimento sobre percepções. Tá? Então a gente vai trabalhar agora com essa característica fundamental, né? E ainda essa base tem um forte, digamos assim, um forte suporte que pode ser aplicado para o conhecimento da lógica. Tá? Então aqui a lógica de primeira ordem e a inferência de informações são fundamentais. Vou colocar de uma forma direta só inferências, tá? A inferência de informações a partir de fatos, regras e a forma que a gente vai utilizar, né? Ou a partir de uma lógica de predicados ou uma lógica de primeira ordem, que vai ser crucial para a gente definir as soluções dos nossos problemas. Neste contexto, o que é realmente essa ideia de conhecimento? Tá? Então, o nosso intuito, né, de estudar essa relação de conhecimento, ela está diretamente relacionada ao aprender, né? Que é o ato que vai produzir um comportamento diferente desde que eu tenha um estímulo externo devido a excitações recebidas no passado. Então aqui eu posso captar de certa forma um conhecimento, eu vou construir um novo conhecimento, né? A aquisição de um novo conhecimento a partir de estímulos, e esses estímulos vão sendo conduzidos à medida que o tempo vai passando para um determinado sistema, né? Então, o que a gente quer considerar aqui o nosso aprendizado é que ele vai ser parte do estudo do conhecimento. E o conhecimento é o que nós vamos ter que fazer, o método, de forma que seja possível encadear e desenvolver uma inteligência, né? Então a gente tem que tratar isso de uma forma que eu possa esmiuçar detalhes dentro desse formato que eu estou utilizando, e a partir desses detalhes, logicamente bem formado, né, verídicos, eu vou desenvolver uma inteligência. Então a gente sempre vai ligar o conhecimento com a ideia de aprendizado. Entretanto, a gente está preparando a forma que eu vou conhecer, de que maneira os sistemas de base de conhecimento vão ser fundamentais para que mais à frente, quando eu estiver trabalhando outros métodos, eu possa trabalhar o aprendizado, e aí especificamente o aprendizado de máquina dentro dessa disciplina de inteligência artificial. Tá? Então, segundo o Russell, o livro que a gente adota na disciplina, a ideia de conhecimento é que eu tenho um conjunto integrado de fatos e relações, né? Fatos e relações, que quando estão devidamente interpretados, ele produz um desempenho eficiente. Então eu tenho que ter mecanismos que me façam absorver esses fatos,
Através desses fatos eu posso estabelecer relações de percepção, né, da aquisição desses instrumentos, e aí eu vou ter um desempenho eficiente, eu vou ter capacidade de sempre melhorar, né? Eu vou ter um desempenho que vai ser satisfatório para uma determinada demanda. Aí eu chego no conceito de sistemas baseados em conhecimento. Então, eu tenho uma separação bem clara entre o que vai servir de conhecimento e como eu vou fazer o raciocínio a partir desse conhecimento. O controle do meu programa, né, não tem uma relação de mistura com a especificação do conhecimento. Então eu tenho uma aquisição desse conhecimento, tá? E a partir dessa ideia eu posso ter um controle que me permite realizar um raciocínio, tá? E aí esse raciocínio ele vai ser fundamental para que eu faça a tomada de decisão, tá? E aí, como a gente faz um sinônimo bem claro de raciocínio, a gente atrela a um planejamento ou estratégia, né? Que o planejamento e a estratégia vão ser fundamentais, são pré-requisitos para que eu tome uma decisão associada a uma informação ou conjunto de informações, tá? Então, detalhes do que a gente vai trabalhar com conhecimento, tá? Esses elementos que eu vou mencionar agora, eles são cruciais para que você possa analisar antes de trabalhar em um sistema especialista, um sistema que requer conhecimento para resolver uma problemática, tá? Então, o primeiro ponto é a questão de volume, né, desse conhecimento. Essa questão é importante porque eu tenho que relacionar características de como fazer esse conhecimento, detalhes, né? O tempo vai influenciar em cada nova informação que eu vou ter que a aquisição de cada nova informação, né? Então o tempo vai ser crucial nesse momento e o novo conhecimento vai ser gerado. Então, se ele for muito volumoso, a gente tem um aspecto fundamental que diz, olha, pode ser que eu consiga realmente mapear vários fatos, né, e várias regras para resolver o meu problema. Entretanto, essa relação de volume ela pode ter um impacto direto lá no meu tempo de pesquisa, né, o meu tempo de aquisição do conhecimento para tomar uma decisão a partir de um raciocínio, tá? E aí essa relação ela deve ser bem analisada antes da construção ou planejamento de um sistema especialista. Bom, de difícil caracterização. Às vezes a gente não sabe, né, formalizar bem o que vai ser o conhecimento, né? E como é que esse conhecimento vai ser adquirido. Será que de algum momento eu estou esquecendo de especificar realmente bem alguma situação, tá? E aí o próprio entendimento, né, a própria forma de entender o meu conhecimento vai dificultar essa relação. A questão da mudança, né, do conhecimento. Então, quando você está trabalhando num sistema dinâmico, essa relação de aperfeiçoamento do conhecimento ela é muito sistemática, então ela vai crescendo, ela vai se modificando permanentemente. Então isso também pode impactar diretamente, tá? Se você vai trabalhar num sistema que requer um volume muito grande de dados, de informação, por conta dessas mudanças constantes. Então você, além de ter uma característica volumosa para entender o conhecimento, você ainda tem uma relação direta, né? Porque a mudança ela é constante. Então, esse conhecimento ele pode ser mutável em vários passos, então é importante analisar dessa forma também. E além disso, o conhecimento é individual e único, né? Cada indivíduo vai interpretar seu conhecimento de forma única. Então, a gente vai ter que definir qual é a interpretação a ser tomada para aquela base de conhecimento que eu tenho estabelecida para o meu problema. Bom, então o ponto crucial
para a gente começar a trabalhar essa ideia de forma sistemática, é que eu preciso ter a minha formalização. Eu preciso ter uma estruturação bem definida do que eu quero empregar dentro dos meus sistemas computacionais, tá? Então, essa estruturação, essa formalização que vamos definir para determinados tipos de problema é o que a gente vai chamar a representação do conhecimento, tá? Então, toda essa estruturação, toda a base de conhecimento, ela vai ser definida por um conjunto de sentenças, tá? Então, essas sentenças, elas vão ser colocadas, né, em uma linguagem, que essa linguagem vai ser a nossa linguagem de representação do conhecimento, tá? Muitos casos, a gente utiliza até as sentenças que eu acabei de mencionar como sendo o próprio axioma, né, que a gente define como verdades válidas, tá? E aí a gente faz inferências a partir desses axiomas de forma estruturada. Então, a palavra que a gente deve fundamentar é formalização, que vai conduzir a uma estruturação do nosso conhecimento, tá? Então, as características ideais dessa estruturação, né, dessa formalização, são a minha base, ela dá uma ideia geral do que pode acontecer, e à medida do que as coisas vão sendo conduzidas, eu vou ter diversas situações e interpretações a partir desse conhecimento adquirido. A representação passível de atualização / correção. O que acontece aqui? A gente sabe que o conhecimento ele está em constante alteração, né? Ele é muito dinâmico. Então a gente tem que ter mecanismo, né, dentro da característica de representar nosso conhecimento, que nos possibilite a permanência da atualização, né, e ajustes do mesmo. À medida que eu vou atualizando, eu tenho que verificar se essa nova representação, se ela está correta ou se eu preciso realmente fazer alguma alteração em um conhecimento que eu já tinha dentro da minha representação, né, da minha base. Então, essa é uma característica fundamental que a gente tem para representar o conhecimento. Outra fundamental é robusta, né? Ela tem que ser de tal forma que quando eu estiver utilizando, né, mesmo que eu não utilize todas as situações possíveis, todos os meus, digamos assim, toda a minha busca por estado de possibilidades, mesmo sendo incompleta e imprecisa, né? Então eu tenho que utilizá-la, mesmo que eu não tenha como tratar todas as possibilidades dentro do meu espaço de busca, né? Então essa é a questão da robustez. Eu tenho que ter essa capacidade, né, dentre o que eu tenho até então, tá? Então a minha formalização ela tem que ser robusta. Ela deve tratar essas situações. E uma fundamental que a gente tem também, dentre das outras, logicamente, é que ela deve ser compreensível, tem que ter entendimento do humano e possível a sua interpretação. Então tem que ter um entendimento do conhecimento, tá? A gente pode até pensar que a nossa base vai funcionar futuramente para uma máquina, mas tem que ter dois aspectos que a gente vai até comentar futuramente, que é a sintaxe e a semântica, que tem que ter um sentido relacionado e tem que ter uma forma bem estabelecida para definir esse conjunto de regras, toda essa estruturação. Então, o estudo do conhecimento, tá? A gente vai preparar para a aquisição do conhecimento ou ainda pensar no aprendizado. E a gente tem duas questões cruciais que devem ser tratadas com delicadeza. Como é que eu vou introduzir esse conhecimento nas máquinas, né? Além disso, como é que eu vou tratar a consistência, né, que é a forma correta da informação, e como é que eu vou tratar algo que é redundante. Porque essa questão de redundância ela pode impactar diretamente no meu mecanismo de inferência, de uma forma mais de complexidade, tá? Então a gente tem esses dois pontos cruciais, que é
de que forma eu vou fazer esse conhecimento trocar, né, ideias, trocar figurinhas com a máquina. Como é que a máquina vai fazer isso, né? Então, quando a gente está pensando numa manifestação inteligente, a gente considera o seguinte, olha, eu tenho que ter a aquisição do conhecimento, como é que eu vou adquirir esse conhecimento, onde eu vou armazenar, né? E a partir da aquisição do armazenamento, como é que eu tenho um mecanismo que vai me permitir aprender mais, que vai me dar essa inferência do conhecimento, né? Vai me permitir que eu aprenda com situações que eu não tive uma aquisição direta delas. Tá? Então é nesse ponto que a inteligência artificial também entra, né? Acabando com aquela brincadeira de que inteligência artificial é igual a if else, né? Então a gente está vendo que isso está completamente fora de cogitação. Então, para a gente tratar a representação do conhecimento, né? A gente tem basicamente dois tipos diferentes de entidades, né? Que são os fatos, né? Que são as verdades que são representadas para algum mundo relevante. Isso que a gente quer representar, os fatos. A gente quer representar o que acontece, os fatos, as verdades. E a representação dos fatos. Como é que eu vou usar algum formalismo, né? E esse formalismo, esse detalhe que eu vou fazer, eles vão efetivamente serem capazes de manipular esses fatos, tá? Então essa digamos assim, é o que a gente fala para representar o conhecimento a partir dessas duas entidades fundamentais. Bom, nesse contexto a gente começa a pensar em paradigmas para representar o conhecimento, tá? Então a gente tem o conhecimento procedural, a gente tem o conhecimento em redes. Então a gente vai trabalhar com alguns aqui para detalhar, mas eu recomendo que vocês deem uma lida no livro para fundamentar melhor essas ideias. Então vamos lá. O conhecimento procedural é basicamente voltado para representar tudo que vai acontecer a partir de funções. Tá? Então às vezes os fatos chegam como uma entrada, eu tenho funções relacionadas a esses fatos e essas funções me dão um retorno ou simplesmente um procedimento que não precisa de fatos como entrada. Então, essa é a ideia do conhecimento procedural. Então, digamos assim, esse é um conhecimento mais direcionado por funções. Redes, aqui a gente começa a representar usando rótulos, assim como os agentes, né, que a gente trabalhava de busca lá, vão ser esses grafos direcionados, e esses grafos eles vão ter nos nós a ideia dos conceitos e entidades, e nos arcos a gente vai ter a relação entre essas entidades e conceitos. Tá? Então a gente pode representar o conhecimento também a partir desses paradigmas, né? A partir da utilização de grafos ou ainda árvores, né? Bom, desse formato mais entre relações e conceitos, entidades, né? Então, a gente pode trabalhar ainda com frames. Ele tem uma ideia de rede semântica, né? Só que no caso dos frames, o nó vai representar uma situação ou um conceito que se tem da representação. Então, um nó ele vai ter várias propriedades, né, que eu posso alterar essas propriedades ou posso especificá-las, né, ou ainda herdadas por um padrão pré-estabelecido. Tá? Então, essa é a principal diferença entre os frames e a rede semântica. Né? A gente pode utilizar o conhecimento da lógica, né, que é a forma de declaração, e aí eu vou usar todos os nossos teoremas para representar uma solução de um problema a partir da lógica. E quando eu falo lógica, a gente pode ter uma lógica um pouco mais simples a partir da lógica de predicados, como também pode ter uma lógica mais representativa, que é a lógica de primeira ordem. Árvores de decisão também é um paradigma que pode ser aplicado, né, onde os conceitos vão ser organizados em árvores, e aí eu tenho para cada nó
uma situação e a escolha de um nó vai me representar uma decisão que eu vou tomar, tá? Até que eu possa chegar numa folha que leva a um caminho da tomada que eu quero, né? A tomada que o próprio algoritmo vai me conduzir. Eu posso trabalhar diante do conhecimento estatístico, né? Onde eu vou usar fatores de certeza, né? E aí eu posso ter aquela probabilidade associada, ou ainda eu posso trabalhar com a lógica fuzzy, por exemplo, que me permite segmentar um pouco mais as relações de binário, né? de sim ou não. Tá? Ela me permite ter um grau, né? Uma graduação de valores acessíveis dentro do meu domínio. Eu tenho ainda a representação por regras, que são utilizadas com o conceito de sistemas de produção, onde eu tenho regras de condição-ação. Tá? Eu posso ter ainda o paradigma híbrido, que vai associar diversas representações, diversos paradigmas que a gente trabalhou aqui para tratar o conhecimento, e ainda eu tenho o formato de casos, que a partir das experiências que vão sendo tratadas uma a uma, eu vou tentando descobrir a partir das analogias as soluções que eu vou necessitar para os meus problemas. Bom, então vamos entender agora como é que seria a relação entre a representação e o raciocínio, né? Então, o raciocínio vai ser aquele processo em que eu vou construir as novas sentenças, né, a partir das sentenças que eu já tenho existente. E é a partir desse raciocínio que eu posso atualizar a minha base de conhecimento, né? Então, eu tenho categorias bem definidas, né, e clássicas para desenvolvimento do raciocínio. Uma delas é a dedução, a própria indução e a abdução, tá? A gente tem ainda a analogia, que pode ser uma forma de representação de raciocínio, né? Uma forma de fazer raciocínio, e ainda uma resolução de restrições também, né? Eu posso ter um conjunto de restrições a partir de uma sentença, de um conjunto de sentenças, e aí eu vou conseguir gerir uma nova sentença a partir da resolução dessas restrições. Bom, então, dentro do contexto de dedução, o que a gente tem aqui é o processo de raciocínio, que eu vou ter uma conclusão a partir das premissas supostas. Então, premissa A com algum conectivo, premissa B, isso deduz que isso aconteceu. Então, premissa 1, premissa 2, uma relação entre as premissas, eu tenho uma dedução a ser fundamentada, gerando uma nova futura premissa. Tá? Então, ela vai fundamentar-se toda na criação de novas sentenças do que eu já tenho como verdade, né? Então, essa nova sentença criada, ela é necessariamente verdadeira. A gente tem, por exemplo, regras básicas da inferência da lógica dedutiva, né? Que é o modus ponens, uma regra básica. Então, se x é verdade e se x sendo verdade implica que y é verdade, então y também é verdade. Então, o modus ponens. E aí a gente tem um conjunto de regras básicas que podem ser aplicadas dentro dos tipos de lógica, né? Da lógica dedutiva, da lógica de primeira ordem, da lógica de predicados e assim todos os sistemas formais que eu posso aplicar para desenvolver o raciocínio, principalmente a partir da dedução. Bom, então, um exemplo bem clássico de dedução: premissa 1, todo homem é mortal; premissa 2, João é homem; conclusão que eu tenho que João é mortal. Tá? Então, essa é a forma que eu posso construir novas sentenças a partir do raciocínio, que é por dedução. Aí eu tenho ainda por indução, né? Então, como é que funcionaria a questão da indução? Eu tenho uma conclusão sobre todos os membros de um conjunto, de uma classe, né? Através da análise de uma pequena fração, uma fração desses membros de classe, né? Então, ele tem um raciocínio do particular que ele acaba induzindo para um contexto geral, né? Então, formalmente, para um conjunto de objetos, tal x, a, b, c, d, pontinhos, se a propriedade P é verdade para A e se a propriedade P é verdade para B, se a propriedade P é verdade para C,
para E, para F, para lá, a gente consegue, por indução, né, desde que tudo esteja corretamente validado, que a propriedade P é verdade para todo o X. Tá? Então a gente vê muito prova de indução quando está trabalhando sobre linguagens, né, e sobre conjuntos também. Então ela pode ser um mecanismo sim de raciocínio para a gente gerar nossa base de conhecimento. Então, um exemplo clássico fora da ideia de numerais, da ideia de conjuntos, né, entre aspas, né, porque a gente pode categorizar isso como conjunto também. Então, o caso 1, Josiana é professora, Josiano tem um ótimo salário. Caso 2, Eustáquio é professor, Eustáquio tem um ótimo salário. Caso 3, Elmar é professor, Elmar tem um ótimo salário. Então, uma lei geral que eu posso induzir a partir desses casos é que o professor tem um ótimo salário. Tá? Ok, e por fim a gente tem a abdução. A abdução ela vai consistir no seguinte, ó, dado uma premissa do tipo P implica em Q, e sabendo-se que Q é verdadeira, a gente admite que talvez essa P seja verdade. A gente supõe sem certeza que P é verdade. É uma ideia mais heurística para fazer inferências plausíveis. Porque se eu estou categorizando a partir de uma inferência que aquele Q é verdade, né? Então, parte-se do pressuposto que aquele P, aquela premissa que dá a inferência, também vai ser plausivelmente verdade. Então, eu tenho uma conclusão plausível, consistente com a informação disponível, né? Mesmo que pode ser de fato estar errada. Mas é como a gente está dizendo, é uma forma mais heurística de categoria de raciocínio. Então, formalmente, se y é verdade e x implica em y, então x é verdade. Na abdução, a gente tem o seguinte exemplo. Se eu leio que fumar causa câncer de pulmão e José morreu de câncer de pulmão, essa ideia do raciocínio me dá uma lei geral que diz, ó, posso inferir que José era um fumante. Tá? Pode até não ser verdade, mas a gente está tratando um raciocínio de uma maneira mais heurística. A gente está dando um chute mais plausível. Tá? Por analogia, eu tenho um conjunto de casos anteriores, do quais eu tenho algumas verdades conhecidas, né? Se o caso que eu estou analisando, se ele chega próximo do que eu quero tratar, né, aliás, do caso que eu estou analisando, se ele chega próximo de uma situação dos casos anteriores, então eu vou supor, né, logicamente que eu não tenho a certeza absoluta, que essas mesmas verdades vão ser verdadeiras também para esse caso. Então, parte do particular para outro pequeno particular. Não possui, desse ponto de vista formal, né? Não tem uma força de prova, de como é que eu vou mostrar isso de uma maneira mais formalizada. Mas a gente tem que pensar de uma forma verossímil, né? Uma probabilidade disso acontecer. Seria um raciocínio por analogia. Então, no caso anterior, João ingeriu bebida alcoólica em demasia. João teve amnésia. O caso que eu estou analisando é Maria ingeriu bebida alcoólica em demasia. E aí eu poderia ter uma inferência por analogia que a Maria teve amnésia. Teria uma inferência por analogia. Bom, então, o que a gente tem aqui das categorias do raciocínio, de uma maneira geral, é que todo conhecimento novo que eu vou formar no raciocínio dedutivo, ele sempre é verdade, né? Se tudo que eu tenho for verdade. Se todas as minhas premissas forem verdade. No raciocínio, no conhecimento novo, né, para indução, ele é geralmente verdadeiro, desde que eu estou estudando sistemas que são bem comportados, né? Então, por exemplo, se eu for fazer uma ordem crescente de números e ela somente cresce, eu não tenho uma variação mais diferente, eu não tenho uma variação dinâmica realmente do que acontece. Então ele vai funcionar bem, a indução, né? Já na abdução, o que a gente tem é que eu estou trabalhando com algo que é plausível,
né? E eu tenho um fator de confiança, eu tenho que, olha, isso é plausível, mas eu tenho uma certa forma de confiar nessa indicação. Então, eu posso trabalhar sem problema algum nessa forma de pensar no raciocínio, né, de computar o raciocínio. E aí a gente chega na arquitetura de um sistema baseado em conhecimento, né, que aí tem a forte fundamentação de um agente lógico, de um agente que é baseado em conhecimento. Então, o que a gente tem é muito semelhante. Eu tenho o nosso ambiente, eu tenho os sensores que vão captar, né, as percepções e tenho os efetuadores que vão executar essa percepção, tá? O que acontece é que esses meus sensores, né, eles vão adicionar novas sentenças à minha base de conhecimento especializada, né? Eu tenho que ter uma forma de adicionar aqui, eu tenho que ter uma forma de consultar, né, o que as operações podem envolver, né, para fazer a inferência. Eu tenho que ter a minha forma de inferência, a minha máquina de estados que vai fazer essa diferença, máquina de estados, a minha máquina de processamento que vai fazer essa inferência genérica. E eu tenho que ter uma forma de atualizar essa relação entre o conhecimento e a máquina de inferência, tá? Então, as operações, a operação TEL, ela simplesmente informa, né, a relação da base de conhecimento especializada e da minha máquina genérica, tá? Então, a ESC, ela pergunta, ela faz perguntas dentre essa relação da inferência e a base de conhecimento especializada, tá? Tudo envolve a minha inferência. E aí eu tenho que ter o seguinte, olha, a minha inferência, que é gerida aqui na máquina genérica, ela deve ter uma maneira, digamos assim, um requisito fundamental, né? Que quando eu formulo uma pergunta, né, que é com o ESC, para a base de conhecimento, eu pergunto essa dúvida para a minha base de conhecimento, a resposta deve seguir aqui pelo TEL, tá? Então, eu faço a pergunta através do método ESC e a resposta vem pelo método TEL. E aí a gente tem um retract, que seria um método, logicamente, mais à frente que a gente vai trabalhar, que faz, digamos assim, uma calibração entre a base de conhecimento especializada e a inferência, adicionando novas regras e, digamos assim, tratando melhor a base em alguns casos, com a questão dinâmica que acontece nos sistemas. E aí a gente tem os nossos efetuadores que vão realmente executar essas ações. Então, a estrutura de um sistema baseado em conhecimento, principalmente o dedutivo, ela acontece desse formato. Bom, então, como é que a gente pode adquirir o conhecimento, né? A gente vai ver depois que eu tenho formas de aprender, através de aprendizagem simbólica, ou usando redes neurais, que são modelos matemáticos que me permitem simular o aprendizado por meio do cérebro, né? Das sinapses. Ou ainda eu posso trabalhar com algoritmos genéticos e trabalhar um híbrido aí entre os dois para fazer uma aplicação neuroevolutiva. Posso trabalhar com programação lógica, né? Tudo em cima da engenharia do conhecimento. E aí todo o sistema baseado em conhecimento, né? De uma maneira geral, a gente tem a aquisição, que é feita muito comumente a partir de linguagem natural, né? E aí eu destaco a complexidade para se tratar a linguagem natural, né? A formalização, ela traz essa linguagem natural e transforma numa linguagem de representação do conhecimento, ou seja, onde eu vou formalizar cada sentença aqui. Aqui eu tenho uma implementação, que é de que forma as linguagens de programação vão gerir isso, né? Essa linguagem de representação do conhecimento. E aí eu fico nessa análise de refinamento.
Aqui eu tenho um nível de implementação, aqui eu tenho um nível lógico, que é a parte de formalização, com a linguagem de representação, né, com as suas sentenças ou axiomas, e aqui já é o conhecimento que eu quero.